dando continuidade, né, à nossa aula. E eu gosto de dividir, assim, os vídeos, gente, porque às vezes fica um vídeo muito pesado, grande de uma vez só, e esses vídeos menores ficam mais fáceis para vocês visualizarem. Pelo menos eu acho melhor trabalhar assim. Então, continuando com os testes que a gente está falando de avaliação, né? Esse outro teste é chamado mini exame de estado mental. Mini exame de estado mental, MEM, tá? A sigla, MEM. Esse é o teste mais utilizado para avaliar o quê, gente? A função cognitiva do idoso. Ele é um teste neuropsicológico que vai avaliar essa função cognitiva. Vão ser feitas algumas perguntas também, tipo no teste de CADES que a gente viu. E ele vai avaliar a função cognitiva. O que seria? A orientação de tempo, de espaço, a memória do idoso, né, da pessoa, a capacidade de fazer cálculo, de dar nomes às coisas, de linguagem, de compreender aquilo que está se pedindo, de compreensão, de escrever, de copiar alguma coisa, de reproduzir algum desenho. Então, tudo isso envolve a capacidade cognitiva de um indivíduo, né, de um idoso. E aí, quando a gente vai fazer, né, a pontuação que aplica esse teste, como tem perguntas que levam cálculo, tem perguntas para copiar, escrever, etc., tem que ser levado em consideração algumas coisas. Por exemplo, o idoso, o indivíduo é analfabeto, então a pontuação menor para ele, que no caso seria 19,1 aqui, ó, né, é considerado uma pontuação normal, né, porque vão ter situações que ele não vai conseguir responder pela condição de analfabeto dele. Se ele tem escolaridade de 1 a 3 anos, aí 23,4, 23 é considerado normal. Se tem 4 a 7 anos de escolaridade, 24 é considerado normal. Maior que 7 anos de escolaridade, então 28 é considerado normal. Tá? Então, só um pontinho de referência para a gente ter uma noção que a escolaridade nesse teste aqui faz diferença, tá? Por conta que vocês vão ver as perguntas que muitas das vezes a gente vai ter que fazer nessa avaliação, nesse teste. E aí, o que a gente vai avaliar aqui? Se tiver um score, né, uma pontuação muito baixa nesse teste de função cognitiva, no MEM, é sugestionado a uma avaliação neuropsicológica específica. O que acontece? Esse teste, gente, não vai substituir nenhum exame, nenhuma avaliação e não dá nenhum diagnóstico de alguma patologia psicológica, neuropsicológica, mas ele indica alguns pontos onde está havendo uma desordem, né? Onde está havendo limitações. E aí, nessas funções que foram diagnosticadas mais ou menos aqui, foram apontadas aqui, são levadas em consideração para fazer investigação e até chegar num diagnóstico, tá? Aí, olha só, por exemplo, aí vamos fazer a análise da orientação temporal. Vai fazer uma pergunta assim pro indivíduo, pro idoso. Em que dia que a gente está? Qual é o dia? Aí, se ele responder, hoje é quarta-feira, pontuou, ele falou o dia da semana. Se ele falou assim, hoje é dia 1º de abril, pontuou. Hoje é dia 1º só, pontuou. Hoje é dia 1º de abril, pontuou. Hoje a gente está no primeiro semestre do ano, a gente está no ano de 2020. Tudo isso, se ele conseguisse orientar no tempo onde ele está, aí ele pontua. Aí você faz a pergunta assim, em que dia que a gente está? Que dia é hoje? Aí ele fala assim, hoje é sábado, ou hoje é dia 1º de dezembro. Então, quer dizer, ele tá muito fora do tempo, tá? Dessa orientação temporal tá muito fora. Então, quanto mais ele responde dentro do correto, se ele falar assim, hoje é dia 1º de abril de 2020. Então, ele acertou aqui, ó, o dia, o mês, o ano, 3 pontos. E hoje é uma quarta-feira, 4 pontos. Entenderam, gente? A gente vai fazendo essas pontuações assim. Orientação espacial, aonde que a gente está? Aí vai perguntar, Sr. João, aonde que a gente está? Aí ele vai falar assim,
Ah, eu tô na sala de aula, eu tô no posto de saúde, aí eu tô no consultório, pontuou. Ah, seu João, no consultório, mas onde que fica esse consultório? Aí ele falou assim, ah, fica aqui, vamos dizer que na clínica da família. Ah, fica aqui perto da pracinha da Bíblia, ou aqui perto do posto de saúde, ou aqui perto do posto Santa Rita. Ele consegue se localizar na rua. Ah, mas aí em qual cidade, você sabe? Então são esse tipo de... Vocês estão entendendo, gente? São esses tipos de perguntas que a gente vai fazer e vai pontuando ali na lateral, para ver se tá orientado em relação a onde que tá. Vai pedir para repetir palavras. Por exemplo, você vai falar assim, eu quero que repete. Caneca, tijolo e tapete. Aí você vai repetir, vai repetir 5 vezes isso para ele no máximo. E depois vai pedir, repete para mim as palavras que eu falei. Se conseguir falar as 3, vai pontuar 3. Se conseguir falar, falou caneca. Ou, esqueci a primeira, tijolo. Vai pontuar 1. Entendeu, gente? É assim que vai sendo feito. Ó, cálculo, por exemplo. Se o senhor faz cálculo, faço. Se faz cálculo, aí você vai para a parte de cálculo. Aí vai perguntar, se de 100 reais forem tirados 7, quanto que restaria? Aí, pô, se de 100 tirou 7, aí ele vai responder 93, pontuou 1 lá. E se a gente tirar mais 7? Aí ele vai fazer de novo a conta, assim, 86. Então, vocês vão tirando 7 até ter essas 5 respostas aqui. Se ele for acertando até a quinta resposta, ele vai pontuar tudo. Aí, se chegou aqui, se você perguntar pra ele assim, de 100, tirou 7, fica quanto? Aí ele respondeu assim, 93, acertou 1. Aí você, e se a gente tirar mais 7 de 93? Aí ele vai falar assim, 85, aí ele errou. Aí acabou o teste aí, se ele pontuou 1, tá bom? É assim. E assim, gente, sucessivamente, ó, vai pedir pra nomear, vai pegar um objeto, vai pegar, por exemplo, uma pregadeira. Qual o nome? Só que não vai ser pregadeira, tá? Você vai pegar um relógio, uma caneta. Vai falar assim, o que é isso? Que são coisas mais corriqueiras, né? Aí ele vai falar, um relógio, uma caneta, tá? Vai mostrar o objeto pra ele, o relógio, uma caneta, vai falar, aí vai pontuar ali. Então é mais ou menos isso. Vai pedir pra ele fechar o olho, vai pedir pra ele fazer um desenho, tá? Ó, esse aqui, por exemplo, ó, o desenho do relógio vai consistir em solicitar a pessoa idosa que desenhe o mostrador de um relógio com números. Então, vocês pensam, tá? Ele vai desenhar, é porque eu não tenho a opção de desenhar aqui, mas ó, ele vai desenhar, vamos supor aqui, ó. Ele vai desenhar um relógio e o mostrador com os números. Então, a gente sabe, né, gente, que é 12, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. E depois que ele desenhar esse mostrador com os números, a gente vai pedir para ele desenhar os ponteiros do relógio. Tanto o ponteiro de hora, quanto o ponteiro em minuto. E a gente vai dar uma hora para ele. Vamos falar, por exemplo, eu quero que o senhor coloque aí, apontando no relógio para mim, 2 horas e 50 minutos. E aí vamos ver se ele vai conseguir desempenhar esse desenho do relógio. Esse teste, falei ele especificamente assim, porque ele é muito confiável para rastrear pessoas que têm lesões cerebrais. Ele vai avaliar as questões de habilidade, de visão, de construção, tá? E a capacidade dele desenhar ou construir a partir de algum estímulo. Qual o estímulo que eu dei para ele, né? Eu falei com ele, pedi para ele fazer. Então, ele vai ter um entendimento dessa minha linguagem verbal, tá? E ele vai colocar em linguagem não verbal aquilo que eu passei para ele, tá? E aí, ela é uma tarefa mais complexa e mais abstrata, e a gente vai ter como entender algumas questões que acontecerem. Por exemplo, se o indivíduo, se o paciente, o idoso, desenhar um mostrador pequenininho, então ele pode ter desenhado um mostrador grande, assim, do relógio, mas ele pode desenhar um mostrador de relógio pequenininho, assim, ó, onde que não vai caber os números dentro. Então, como é que ele vai, né, colocar os números dentro de um mostrador muito pequenininho? Não vai caber. Então, já vai evidenciar aqui, por exemplo, que ele tem
limitação, uma dificuldade de planejamento, né? Outra, às vezes, ele tem uma negligência que a gente fala unilateral. Ele só consegue colocar os números na metade do relógio. Outra, se tiver alguma lesão frontal no cérebro, ele não vai conseguir, por exemplo, colocar o ponteiro. Então é mais ou menos isso, só que isso não é um diagnóstico fechado. Mas quando uma equipe pega um teste desse, um MEN desse, com um resultado desse, né, por exemplo, de um desenho de relógio desse do paciente, já logo pensa, ó, pode ter uma lesão frontal, pode ser decorrência de quê? De um AVE isquêmico, de um AVE pequeno, hemorrágico, pode ser alguma doença que está se instalando, uma demência pela idade, um Alzheimer. Então, gente, é um teste preliminar que a gente vai avaliar essa função cognitiva e que vai servir, sim, de indicativos para uma futura busca de um diagnóstico mais preciso através de outros exames, tá? E eu vou ficar por aqui hoje com vocês, vou falar dessas duas escalas e na próxima aula a gente encerra, porque esse já é o terceiro vídeo, para não ficar muito material para vocês hoje. Eu vou deixar lá no mural postado o slide também, tá bom? Para vocês já darem uma olhadinha, e eu vou terminar ele a semana que vem com vocês, e iniciar junto com um outro assunto. E eu vou dar uma olhadinha se eu posso uma atividade também, tá? Eu vou conversando com vocês aqui. Beijo, boa noite!